uma vaga na Liberta. Corinthians enfrenta o Bahia em disputa direta pela Libertadores em meio à tensão política. Ô Lele, olá lá, o grego vem aí e o bicho vai pegar. Vamos lá, rapaziada. Magnata Evangelos Marinax negocia a compra da SAF do Vasco. Isso aqui vai te surpreender. Lista de jogadores tricampeões da América conta com nomes inusitados. E a gente finaliza o programa de hoje com o nosso querido quadro Na Lata. Eu sou o Felipe Zamboni. Eu sou o Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my tips, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, o seu podcast preferido de esportes. Terçamos sempre com muito futebol, pra falar muito desse esporte maravilhoso. E por falar em maravilhoso, estamos aqui com eles, lindos, maravilhosos, gostosos, Caio Capita e Pedrinho Moraes, começando pelo nosso capitão, né? Salve, salve, Zambolino. O nosso diretor, já corta esse pedaço do Zambolino chamando a gente de gostoso e pode botar na retrospectiva do final de ano. Pedrinho, não é todo dia que a gente recebe um elogio desse, né, irmão? É verdade. Irmão, nem a Mariana me chama assim, nem ela. Tris nunca falou que eu sou gostoso. Aí, mais tarde, já vamos subir a fotinha do Caio Capita lá em Maragogi, só com six packs, tá? De sunguinha, de sunguinha branca, esqueça tudo. No final do ano. É isso aí, senhores. No final do ano a gente vai fazer... A nossa retrospectiva vai ser coisa fenomenal. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Caião, bora pro nosso recadinho importantíssimo pro nosso ouvinte. Vamos lá, Zambolino. Zambolindo, deixa eu falar, apareceu aqui pra mim os vídeos da campanha Viva o Jogo da Umbro. Irmão, que coisa sensacional, tá? Fiquei todo arrepiado. Ui, Caião, aí sim, hein, ó. Eu acabei de ver o vídeo com o nosso querido Kaká, zagueiraço. O cara é pura raça. É o tipo de jogador que mostra que futebol não é só gol ou título, é sobre persistência, entrega total. É, Zambolini, e acho que era isso que eles querem mostrar mesmo, tá ligado? O futebol como parte da nossa vida, tipo a ansiedade antes do jogo, a resenha com os amigos, até aquela camisa da sorte que a gente não larga. É genial, Caião. A Umbro, que já é a marca de chuteira favorita do brasileiro, tá de parabéns por mostrar que o futebol tá nos detalhes, no dia a dia, pô. É isso aí, meu irmão, e deixamos o link aqui embaixo pro pessoal conferir e fica um desafio pra você que tá ouvindo. Comenta lá, quero só ver, tá, rapaziada? Vou ficar de olho. Viva o jogo! Para começar o programa, então, falando do Corinthians, Timão entra a campo hoje, 8 da noite, na Neoquímica Arena, o último jogo da Neoquímica Arena em 2024, partida importantíssima contra o Bahia, às 8 da noite, daqui a pouquinho. Corinthians que deve ir a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon e André Carrilho, e aí no ataque, o trio RMY. Não ficou muito bom, né? Nossa. Temos que achar um... Quase vomitou. Quase vomitou. Pode te falar. Você viu? Você viu, Caio? Não é possível, mano. Rodrigo Carro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Trio mais top do futebol brasileiro e um dos mais elevadíssimos do futebol mundial. Enfrenta o Bahia num jogo muito importante. Briga direta pela vaga da Libertadores. O Bahia está em 7º lugar com 50 pontos e 14 vitórias. Corinthians em 8º com os mesmos 50 pontos, só que com 13 vitórias. O Cruzeiro em 9º colocado com 49 pontos e 13 vitórias, Cruzeirão do Pedrinho. Se o Corinthians ganhar, praticamente carimba a vaga na Libertadores. E não só a vaga, Caião, na Libertadores, como a vaga na Copa do Brasil, hein? A gente que achava que o Corinthians ia ter um ano extremamente tranquilo de 2025, tá muito perto de viver o oposto, com pré-Libertadores e tudo. Vamos lá. Se no início do ano, olhando pra agora, eu acho que é uma temporada
certamente frustrante pro torcedor do Corinthians, do início do ano, pelo que esperava o torcedor corintiano pra essa temporada, pelas coisas que o Augusto Melo falou lá no começo do ano, o Corinthians ia brigar pelo título e tudo mais, depois de um campeonato paulista ruim, muito ruim, o Corinthians, mas que o Antônio Oliveira chega e dá um gásinho a mais, né? Mas acho que assim, antes de começar a temporada, todo mundo imaginava o Corinthians brigando lá em cima, ou tô maluco? Com certeza. Então, aí depois que a temporada vai se desenrolando, eu acho que o final de temporada do Corinthians, ele é excelente, mano. Ele é excelente. Ficou claro que as peças chegaram pra mudar o Corinthians de patamar, ficou claro que o Ramon conseguiu acertar o time, e eu acho que é um final de ano muito, muito bom do Corinthians. Se acaba classificado pra Copa do Brasil, classificado pra Libertadores, eu acho que é missão cumprida. Não da maneira como esperava, acho que com muito mais baixos do que alto ao longo da temporada, mas assim, é missão cumprida. Pedrinho, é impressionante como as coisas mudam. Acho que agora no final do ano a gente vai relembrar muito isso, né? O Corinthians viveu uma montanha-russa em 2024. Corria sérios riscos de cair, sérios riscos mesmo, e muito próximo de carimbar a vaga na Libertadores. Zambolino. Então, acho que muito por causa do Depay, muito por causa do Garro, a gente vem falando muito sobre os dois, né? Como dois craques que mudaram o Corinthians, mudaram o nível do Yuri Alberto, né? Para um nível de grandiosidade. Acho que hoje é o grande jogo para garantir, para carimbar a Libertadores, né, Pedrinho? Zambolino, que loucura. Eu tô com a classificação aberta aqui e o 17º colocado, né, o primeiro ali da zona de rebaixamento, é o Criciúma com 38 pontos. E o Corinthians já tá com 50. Então, assim, o Corinthians que tava ali brigando para não cair, já abriu 12 pontos. O Corinthians vai fechar um ano bem demais, com uma final de Sul-Americana e final de Copa do Brasil. E aí Você já tem começa... palpite pra hoje? Final da Copa do Brasil? Semifinal. Semifinal de Copa do Brasil. Eu falei semifinal, senão me desculpa. Palpite pra hoje é... Nossa, o Corinthians vai ganhar hoje com tranquilidade. 2x1 Corinthians. 2x1 Corinthians. E o Corinthians, o que me anima pro Corinthians é o ano que vem. Acho que o Corinthians chega bem pro ano que vem, já com o time já, assim, arrumadinho, com um treinador que vai continuar e já não entra já com aquela pressão que entraria se escapasse esse ano. O problema é só, né, Zambolino? Pré-Libertadores. Você gosta, né? Você gosta. Não sou mas, eu que gosto. Seguinte, Caião. Libertadores, 2 tacas. Dessa vaga em disputa, quem que vocês acham que leva? Tem que disputar. Dessas 3 vagas pra Libertadores, quem que vocês acham que vai levar as 2? Eu acho que uma é do Corinthians, já tá garantido. A outra, acho que vai ser a briga na última rodada, Cruzeiro e Bahia. Nossa. Eu acho que fica Corinthians e Bahia. Mas, Caião, você quer deixar o seu palpite? Acho que vai ser uns 2x0 pro Corinthians hoje, mano. Pedrinho, Ramon, como você mesmo disse, deve ficar. E quem tá lutando também pra ficar é o presidente. Ontem, um caos no Corinthians, né? Teve polícia, teve de tudo, a torcida gritando que não ia ter golpe. O Augusto Melo ia ter a votação do impeachment, né? Para os conselheiros, para votar o impeachment ou não do Augusto Melo. O presidente consegue uma liminar na justiça às 7 da noite. E aí parece cena de filme, né? Entra ali no ginásio com o papel na mão e entrega pro Romeu Tuma, para quem não conhece, presidente do Conselho do Corinthians. E a votação, ela é adiada, né? Ela é interrompida por conta da liminar. Caião, é impressionante como os políticos, e você sabe muito bem, hoje o Palmeiras tem uma situação extremamente mais tranquila do que tinha há 10 anos, há 20 anos. O Palmeiras era o clube mais bagunçado politicamente que eu já vi, que eu via na minha juventude. Era a política mais difícil. Era um caos. Só quem conhece o Mustafa e o que era ali, os bastidores do Palmeiras, sabe bem. Mas é impressionante como o Corinthians consegue sair de um buraco que ninguém sabe como. A gente sabe como os jogadores foram importantes, mas foi um renascimento nesse ano que nem a torcida esperava que chegasse nesse nível de pegar a Libertadores. E os caras continuam querendo confusão. Porque na minha visão, e aqui eu não tô aqui pra defender ninguém, muito menos o Augusto Melo, a gestão dele. Não tô aqui pra defender ninguém, mas
esse processo de impeachment nitidamente é pra retomar o poder dos caras que ficaram quase 2 décadas comandando o Corinthians. Porque pelo bem do clube é muito difícil ver alguém ali, viu? Mano, tem algumas coisas pra falar sobre a política do Corinthians esse ano. Eu tenho pra mim que o Andrés foi o melhor e pior presidente da história do Corinthians. Ele conseguiu ser os dois ao longo das suas 2 passagens, né? Ele teve como presidente. O Corinthians ficou o quê? 12 anos de renovação e transparência, que é a chapa do Andrés. Foram 12 anos, tempo. né? Mais tempo. O Andrés entra. 8, né? Foi mal. Não. Ah, não. Foi mais tempo, Caião. Foi mais tempo, porque o Andrés entra ali em 2007, né? Ele pega do Dualib. Entrega o ano passado com sei lá, o Duílio. 15 anos. Que seja. 15 anos que seja. E aí, tiveram as gestões boas e depois foi ladeira abaixo a renovação e transparência. Não tinha nem mais quem colocar no poder. Era um debate, o André Negão, com todo respeito ao André Negão, não sabia nem falar, irmão. Não conseguia nem dialogar no debate com Augusto Melo. E aí o Augusto Melo assume, eu acho que muito mais num sentido de renovação mesmo, de trocar quem tá no poder do Corinthians. Acho que é a decisão correta e ele toma uma decisão errada, pra mim, quando ele assume, é falar demais. E aí o que eu falava no começo da gestão dele era o seguinte, a gente reclama que são sempre os mesmos caras, que estão nas políticas dos clubes. Só que chega um cara novo, com falta de experiência, sai falando tudo, começa a fazer um monte de cagada. Só que, depois que ele tomou muita porrada, ele me parece ter criado uma casca no poder do Corinthians, mano. Na presidência do Corinthians. Tanto que, essa ação dele, na votação de ontem, de um cara que tá dentro da política do futebol. Você vai concordar comigo ou não, Felipe Zamboni? Ele chegar com a eliminar no dia da votação... Concordo. De um cara que entendeu como funciona a política do futebol. Sem dúvida. Sim. É muito curioso. Eu vou falar curioso pra não me estender muito aqui e não falar o que eu deveria, tá? Não posso provar nada. É muito curioso que todo mundo que o Corinthians esteja devendo comece a cobrar de uma hora pra outra, sendo que quando a renovação e transparência estava no poder, sempre era algo conversado. É muito curioso que as coisas aconteçam da forma como aconteceram com Augusto Melo esse ano de cobrança, e aí eu digo das empresas que o Corinthians está devendo, dos credores. É muito curioso que tudo isso tenha acontecido. Talvez tenha um senhor chamado Andrés Sanches por trás de tudo isso. Talvez tenha rolado algum tipo de ligação de telefonema, né? Para que o Corinthians tenha que pagar. E, a gente viu todas as coisas que saíram referente ao Augusto Melo. Augusto Melo é um puta de um presidente? Não, fez um monte de cagada? Fez. Mas a gente sabe como funciona a política de futebol também. Eu tô louco. Eu concordo 100%, Caião. É muito difícil. Política de clube é muito difícil. Esses caras acham que mandam no clube, né? Semana passada a gente nem comentou, mas vamos dar o nome dele, né? Miguel Marques, presidente do Conselho de Orientação do Corinthians, deu uma declaração para a Rádio Bandeirantes dizendo que o Corinthians não é do torcedor, é dos conselheiros. Então por que não é eles que pagam a dívida do Corinthians? Que pagam a dívida da Arena? Por que não são eles que fazem a vaquinha e tiram do bolso deles pra pagar a Arena? Mas é isso, esses caras, isso me revolta muito, esses caras pensam que, e não é só no Corinthians, é em tantos clubes, eles acham que mandam e ferram com tudo, cara, é muito complicado. O Corinthians em campo tá muito bem, melhorou num nível absurdo, vai pra Libertadores e a expectativa é que tenha um 2025 muito bom, um 2025 promissor, que quem sabe pode brigar por títulos, mas fora de campo é muito difícil prever o que vai acontecer no ano que vem, cara. É muito difícil prever, porque a política como diz Capitão Nascimento, vocês sabem a frase, né? O sistema é complicado. E aí, senhores, pra falar de sistema e de política, bora falar do Vascão. Bora falar do Corinthians pro Vasco? Porque a política do Vasco também tá vivendo momentos importantes. Pedrinho, desde que assumiu... Será que o homem que fez a pauta hoje? A pauta tá especial hoje, né? Eu não falo. O sistema é foda. Hoje. É o sistema, Caio. O negócio é o seguinte, Pedrinho, desde que assumiu a presidência do Vasco, deixou muito claro que a prioridade dele era achar um novo dono da SAF, né? Novo comprador da SAF. Novo investidor. A 777.
um novo investidor, né? Porque a 777 já comprou quebrado, né? Os caras venderam um clube quebrado para uma empresa quebrada. Isso é brincadeira. Mas enfim, muita gente comentando sobre o Vasco negociando com 4 possíveis investidores. Tem investidor italiano, americano, árabe. E o principal é o nosso querido Evangelos Marinakis, 57 anos, o grego da colina. Já tem muito torcedor já se vestindo de grego? Como é que se veste de grego? De grego. Ah, com aquela... tipo na Olimpíadas de Atenas, né? Com a coroa de ouro, caramba. Isso mesmo. O nosso querido Evangelos, ele é dono de 86% do Olympiacos e também é dono do Nottingham Forest, né? O nosso querido time lá que leva todos os brasileiros, né? O novo Zenit, né, Pedrinho? Exato. Então. Ele tá querendo investir no futebol brasileiro e escolheu o Vascão, tá em negociação. Mas o mais importante aqui, se vai ser o grego, se vai ser italiano, quem vai ser, é que o Vasco precisa de uma SAF urgentemente. O Vasco já tem a SAF, né? Ele precisa de um investidor urgentemente. Novo dono. Por quê? O nosso querido John Textor, em 3 anos, conseguiu fazer um time falido, campeão da Libertadores, muito provavelmente o campeão brasileiro, e só não foi em 2 anos porque o Botafogo entregou o campeonato. E o Cruzeiro, nessa mesma época, já chegou em final de Copa do Brasil e já dá indícios de um futuro muito Copa do promissor. Brasil não, Sul-Americana. Copa Sul-Americana, melhor dizendo, isso mesmo, Copa Sul-Americana. É que a gente Então, ganha Pedrinho, tanto, eles acham que todo ano a gente tá lá. É brincadeira. Pedrinho, o que dá pra falar do Vascão, hein? Você acredita que o novo grego... Como é que tava aqui? O pessoal falando, né? O almirante grego. O Evangélicos. O Evangélicos. Tá chegando lá em São Januário? Vamos lá. Assim, acreditar, eu acredito. O Vasco, cara, comprar o Vasco é um baita investimento. É um time grande, um time que tem uma torcida grande. Então, ou seja, um cliente extremamente recorrente por um preço barato. Por que não comprar o Vasco? Então, assim, acho claro que faz sentido comprar o Vasco. E assim, aí que mora o perigo. Porque é o seguinte, se toda transformação de um time que não é SAF para a SAF fosse basear no Botafogo, aí vai ter problema. Porque assim, o Botafogo foi um case de sucesso que é muito rápido e que não necessariamente vai acontecer com todo mundo. Então, se o Vasco falar, tem que comprar isso aí igual o Botafogo, a torcida vascaína vai sentir uma frustração, porque é difícil de acontecer o que aconteceu com o Botafogo. E assim, o que eu acho é que o Pedrinho tem que fazer uma curadoria boa mesmo, mano, virar do avesso a ficha desse cara, né, porque já ouvi relatos, né, que ele foi acusado de envolvimento com manipulação de resultado na Grécia, né, porque o tráfico de heroína, né? Exato, parece que o Olympiacos ganhou 7 anos seguidos o campeonato grego, né, então o Panathinaikos lá, que é um grande rival, é um clássico, assim, grande, e assim, aí muitas pessoas falam que ele foi absolvido porque realmente ele não é culpado, outras pessoas falam porque ele é um cara poderoso, acho que ele era político lá e tal. Magnata. Então, assim, tem que revirar, porque, cara, você revirando aí, assim, é uma aposta, pode dar certo como pode dar errado. Eu acho particularmente que ele não tem nada de errado, porque, se tivesse alguma coisa de errado com ele, a Premier League já tinha apontado, igual, por exemplo, a 777 tentou comprar o Everton e ela não deixou, porque a Premier League pediu alguns papéis pro Everton, alguns relatórios, e a 77 não apresentou. Então, assim, acho que tá tudo certo, e parece que o Edu Gaspar tá por trás dessa transação também com esse grego, que é um cara extremamente sério, é um cara que, depois que ele saiu da seleção brasileira, a gente sentiu pra caramba e que fez um belíssimo trabalho no Arsenal. Então, assim, torcer pro Vasco, igual eu falei, o Vasco é um time muito subestimado, né? Principalmente pra essa geração mais nova, que não viu o Vasco ali nos anos 90, ganhando tudo. E Pedrinho, você falou de curadoria, se liga nessa curadoria aqui que eu fiz pra você. O negócio é o seguinte, isso aqui eu tô sem acreditar até agora. Jogadores tricampeões da Libertadores. A gente tem o São Paulo, Palmeiras, Santos e Flamengo como os únicos clubes brasileiros com 3 taças da Liberta. E a gente... E o Grêmio? E o imortal que mais morre? É verdade. Muito bem lembrado do Grêmio. Não pode esquecer do Grêmio jamais. Mas a gente tem alguns jogadores, como esses caras. Felipe Melo, William Arão, já é uma aleatoriedade. William Bigode, Marcos Rocha, Fabiano Heller, Ronaldo Luiz, aí já começa o pessoal mais antigo, né? Vitor, que foi campeão pelo São Paulo, Cruzeiro e pelo Vasco. Palinha, quem não conhece é sacanagem, né? Jogava pra caramba. Elivelton, também
Pedrinho vai saber muito bem, conhece muito bem. E o mais novo integrante, Patrick de Paula. Eu não sei vocês, eu não me lembro dele fazer nada no Palmeiras. No Botafogo, então, ele ganhou a medalha de campeão. A primeira Libertadores, ele deitou, aí eu vou ter que entrar no meio. Pô, Paula, ele faz gol nos 2 jogos contra o São Paulo, mano, nas quartas de final. Aí Não tava lembrado disso. Ele jogou em Avejaneda contra o River Plate na canção dos 3 porquinhos, pra quem lembra, Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula, no meio de campo, 3-0 contra o River Plate, jogando lá. E Gabriel Veron. É que o Verón era banco, né? Mas aquele escorregadinho do Natan contra o Atlético, foi o Verón. Veron. Casca de banana, né? E outra, essa época, Patrick de Paula era cotado na seleção e o Gabriel Menino foi pra seleção. Exato. E aí, deu então, o que assim, deu. O Patrick de Paula é campeão da Libertadores deste ano por jogar 1 minuto com o Botafogo. É muito... Não tem nem o que falar dessa... Momento aleatoriedade no podcast. Mano, mérito do cara, entendeu? Quando o cara foi contratado pelo Botafogo, já foi um mérito dele, de fazer a escolha certa de ir pra um time. Então, assim, eu acho que tem que contar mesmo. Tava lá, jogou 1 minutinho, mérito dele é 3 Libertadores, não vem tentar tirar o mérito do menino, entendeu? Aí minha pergunta é, ele tá lá no Criciúma lá, maior que essa porta aqui, mas tá lá no Criciúma. Será que ele recebeu o bicho também, ou não? Boa pergunta. Acho que não. Gente, é simples. Chegou medalha em casa, contou. O Andrés Pereira foi campeão da Libertadores, mesmo saindo mais cedo. Ele jogou só as oitavas, né? Tudo que ele jogou 1 minuto, né? Mas parabéns, a questão não é tirar sarro do Patrick de Paula, não. É só a aleatoriedade, porque... Outra coisa, era pro Arão, então, ter 4 Libertadores? Não, 3. Era pra ele ter 4, ele perdeu uma pro Palmeiras também? Sim, era pra ter 4. Olha o Arão, meu parceiro, respeita o William Arão, tá? Caião, chega de conversinha mole, vai. Bora pro nosso Na Lata. Vambora, Zambolino. Bora fechar o programa então com o nosso querido Na Lata, senhores. Papum, hein? Podemos? Vai. Primeira pergunta é o seguinte, começando por você, Caião. Como é que fica a ordem de grandeza dos clubes do Rio de Janeiro, agora com o título do Botafogo? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. E você, Pedrinho? Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E Pedrinho, se você pudesse voltar no tempo pra ver um clássico histórico no estádio, qual seria, né? O 6-1, né, papai? Óbvio. O ano que o Atlético podia rebaixar o Cruzeiro só fez 6. Vocês lembram? Com certeza. E aí, Caião? Semifinal de Libertadores 2000, pênalti do Marcelinho Carioca, defesa de São Marcos, que inclusive no DVD, esse jogo que eu tenho em casa já vi umas 10 vezes, o meu pai aparece. Gostaria de estar com ele lá. Caraca, que loucura. Pô, belo comentário, hein? Belo comentário. E falando em Marcelinho Carioca, quem é o melhor cobrador de falta da história? Juninho Pernambucano? Esse foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, mas falavam que o Marcelinho Carioca era muito foda também, né? Sim. E você fica com quem? Pé de anjo. Vou ficar com o Juninho Pernambucano. Boa, maravilha, maravilha. Quantos clubes grandes existem no Brasil? Essa aqui é sacanagem, os caras mandaram ainda. É polêmica, né? 12. E pra você, Pedrinho? 12, tá quase chegando 13 ali com o Atlético Paranaense. Boa, boa. Por que o Zambo é o mais inteligente da bancada? Porque ele é o que mais estudou, né? Porque a cabeça dele é maior, cabe mais coisa dentro. Porque ele faz a edição, ué. Simples assim. Aí parece. Ele corta, repete várias vezes. Eu caio e ele joga nós no mato. Aí quando você edita, você fica sendo o mais sábio, entre aspas. Tô errado, Caio? Pronto, acabou de ter um comentário cortado. Pois é, né? Qual jogador que te fez passar mais raiva? Diego Tardelli, do Atlético, e... É um só. Não vem com outro, não. É um só. É aqui do Brasil inteiro, o Fredão na Copa do Mundo, que ele subiu lá pra dar o bote também. Pô, já que o Pedrinho foi pro lado rival, né? Eu tinha pensado em caras do meu time. Mas, mano, tem um cara que eu não suportava. Era o Jorge Henrique. E pra finalizar, Jorge Henrique, jogava, hein? Pra finalizar, se vocês pudessem tomar uma cerveja com qualquer jogador da história,
é? Qual que vocês escolheriam? Essa pergunta é boa, hein? São Marcos, Deivin. Não, São Marcos, São Dudu. Marcos. E você, Pedrinho? Nossa, cara, eu queria um cara mais resenha, mas sei lá, eu ia falar tomar com o Ney mesmo. É o que vem na minha cabeça. Fechado o nosso programa, então. Fechado nosso Na Lata, fechado nosso programa. Maravilhoso. Amanhã tamo de volta, Caião. É nóis, meu irmão. Tamo junto, Felipe Zamboni. Qual jogador você escolheria pra tomar uma cerveja? Boa pergunta, não pensei nessa. Então Você pensa podia agora. tomar com o Emerson, você podia tomar 3, com o Emerson Shake. O Emerson Shake seria uma boa. Pode ser o Shake. Pode ser o Shake, tá bom. Curiosidade pra Adriano. rapaziada, o cachorro do meu cunhado chama Shake, por causa do Emerson Shake. Maravilha, maravilha. É com essa que a gente encerra, Pedrinho. Rapaziada, até amanhã. Obrigado pela audiência. Caião, Zambolino, um beijo pra vocês. Fui. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @theteams.cc, @Caio Capita e @PHA Moraes com 2 S no final. E de compartilhar o podcast, o Faz e Me Abraça, pra todo mundo, pra família, pros amigos, todo mundo, cara. Compartilha naquele grupo de faculdade, só tem pessoal chato, não tem problema. Compartilha com eles também, que é super importante pra gente se manter cada vez mais no topo. Amanhã tamo de volta. Faz e Me Abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle!